Páscoa, uma nova realidade na história humana. A última semana de Jesus culmina com a sua ressurreição e inaugura uma nova etapa na história humana, uma nova realidade. Este plano de leitura foi projetado para te conduzir a celebrar e entender o maior triunfo da história. Uma introdução à Páscoa. A tradição sobre a última semana coloca a sexta-feira como sendo Sexta-feira Santa, a da Paixão de Cristo. Durante esses dias, poderemos entender um pouco mais sobre a última semana de Jesus entre nós, antes de sua morte e ressurreição. Vamos acompanhar alguns detalhes no texto base do devocional de hoje. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, que ficava a cerca de 6 quilômetros de Jerusalém, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Houve um jantar, uma ceia, na casa de Marta, Maria e Lázaro, na chegada de Jesus a Betânia. Maria ungiu os pés de Jesus, mesmo sem saber a profundidade do que estava fazendo. O perfume derramado em Jesus custava 300 denários, um denário equivalia a um dia de trabalho, ou seja, 300 denários representavam um ano de trabalho. Ele explica que essa unção seria importante para o dia de sua morte. Tudo o que acontece da parte de Deus na nossa vida tem sempre um sentido, um significado. Deus opera dentro de um plano, um projeto maior dele, para a nossa salvação. O ato de coragem de Maria parecia não fazer sentido aos olhos humanos, mas era perfeito no plano de Deus. Medite hoje nesta leitura e seja encorajado a entender o que o Eterno tem, em especial, para a sua vida. Pratique atos de coragem e dê passos de fé, rumo ao propósito que o Senhor tem para você. Hosana, a entrada triunfal em Jerusalém. Jesus, em sua última semana entre nós, a viveu de forma intensa. É reconhecida nele uma vida messiânica, a prova está no jumentinho que utilizou para entrar na cidade de Jerusalém. Tomaram ramos de palmeiras, e saíram-lhe ao encontro, e clamavam, Hosana! Bendito o Rei de Israel que vem em nome do Senhor. João 12:13. Isso aconteceu possivelmente no primeiro dia da semana, domingo, por isso é chamado Domingo de Ramos. O povo estava profetizando o que já havia sido profetizado. Eles conheciam e declaravam a palavra. Hosana é a transliteração das palavras em aramaico que significam, ó, salva-me Senhor agora. Bendito é o que vem em nome do Senhor, para salvar, libertar e redimir. Hosana vem do texto de Salmos 118, 24, 25. O salmista fala da prosperidade não apenas no imediatismo das riquezas, mas da salvação. Quando estamos em Cristo, somos livres do que nos amarra ou nos inquieta. Reflita em sua vida se há verdadeira paz e liberdade. Adore ao Senhor, o Deus da nossa salvação. Declare com paixão e sinceridade, Hosana nas alturas. A purificação do templo. Jesus durante essa semana, a última antes de sua morte e ressurreição, pernoitava em Betânia, e todos os dias ia a Jerusalém para concluir o seu ministério. Jesus chegando ao templo, declara que a casa de Deus não pode ser transformada no que não representa o querer do Pai. Sua explicação foi simples, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Mateus 21:13. A igreja se reúne para oração, doutrina dos apóstolos e para a comunhão. É o que devemos continuar a fazer. Quando os judeus lhe perguntaram qual era a sua autoridade para expulsar os mercadores, Jesus profetizou que iria morrer e ressuscitar, provando que era o Filho de Deus, João 2:18, 21. O templo era a casa de seu pai e ele tinha o direito e a responsabilidade de colocá-lo em ordem. Jesus nos mostra que devemos transformar o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, em adoração a Ele. A nossa vida dedicada a Ele. O Senhor quer que a nossa expressão seja sempre de adoração a Ele, para que a casa de oração tenha o seu sentido pleno, completado. Que você hoje possa estar com o seu coração totalmente voltado a adorá-lo e torná-lo o centro de todas as coisas em sua vida, entendendo que o que o Senhor Jesus Cristo veio fazer, foi por amor a nós. A ceia do Senhor. Nesse dia, tudo se inicia com a preparação da ceia de Páscoa, ação rotineira para o judeu que subia a Jerusalém para a celebração da festa dos pães ázimos, conforme Lucas 22:8. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo, ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos.
Uma característica interessante é que neste dia a família deveria separar um cordeiro durante 14 dias, e nesse período, o animal era examinado. A família verificava se ele tinha as 4 patas, se ouvia, enxergava, o pelo do animal. E isso tudo, por quê? Porque deviam entregar ao Senhor um sacrifício perfeito. Jesus, antes de ser morto no dia de Páscoa, chegou a Jerusalém cerca de 10 dias antes. Nesse período ele foi examinado por todas as classes. Pelos religiosos, saduceus, fariseus, pelos escribas, pelas pessoas. Jesus foi examinado por todos, e ao final Pilatos e todos eles diziam que não viam em Jesus mal algum. Não havia defeitos em Jesus. Sendo assim, Jesus celebra a última Páscoa com seus discípulos e naquele momento ele os ensina um novo mandamento, que ao comer do pão e beber do cálice, o farão em memória dele. Assim, já não é mais celebrado a libertação da escravidão do Egito, mas sim uma confirmação de que o pecado e a morte foram rompidos pela vida abundante que é Jesus. Ao comermos e bebermos dos elementos da ceia celebramos que, através da nossa união com Cristo, não mais viveremos como escravos, somos livres em toda a dimensão humana. Uma celebração da vitória, da graça do amor de Cristo Jesus por nós. O julgamento e a trajetória até a cruz. Após a ceia e a ida para o Monte das Oliveiras, Jesus, preso, julgado, condenado, martirizado e crucificado. A Bíblia de Genebra, em João 18:28, afirma ter sido logo cedo pela manhã, dando a entender que Jesus foi preso na noite anterior e que passou toda a madrugada no processo de julgamento. Depois, levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. E então, o sumo sacerdote interroga Jesus e faz tudo o que precisava ser feito, para que na caída da tarde, Jesus fosse morto. Nesse momento, Jesus é julgado e declarado como culpado perante o povo, que pede a soltura de Barrabás, um ladrão da época, no lugar de libertar o Messias. Jesus é levado então ao pretório, onde lhe colocaram uma coroa de espinhos e o açoitaram. Nesse momento, veio um homem, chamado Simão, que ajuda a carregar a cruz de Cristo. A verdade é que o nosso Salvador passa por todo esse processo de forma humilde, calado, sem demonstrar qualquer reação, sem buscar a justiça dos homens. Jesus sabia que o propósito pelo qual ele tinha vindo à terra precisava se cumprir. Agradeça ao Senhor pelo seu sacrifício vicário na cruz, que nos libertou para sempre. Ele morreu a nossa morte para que pudéssemos viver a sua vida. A crucificação e o sepultamento. Depois de tanto sofrimento conforme João 18:28, depois, levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa, levam Jesus ao lugar chamado Gólgota, que significa caveira. Esse é o lugar onde Jesus seria crucificado. Cristo é posto na cruz ao lado de 2 salteadores, e ao mesmo tempo, o povo que ali estava reunido, clamava em alta voz, Tu que és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo. Jesus então, após tanto sofrimento, clama em alta voz, e entrega então o seu espírito. Nesse instante, o véu do templo se rasgou, de alto a baixo, houve um grande terremoto, muitos sepulcros se abriram e muitos mortos ressuscitaram. O centurião e os que estavam com ele, vendo tudo o que acontecia, declararam, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Mas como estava escrito no livro do profeta Isaías, todavia, ao Senhor agradou Emo-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito, com seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e, com os poderosos, repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Isaías 53:10-12. Ou seja, Deus não desamparou seu Filho, Jesus. Era a sua vontade perfeita e soberana, se cumprindo. Nem mesmo o diabo, usando a vida de Judas, ao trair Jesus e entregá-lo para a sua morte,
pode deter o cumprimento do mais perfeito amor. Na verdade, o que podemos perceber é: o diabo não pode te parar, ele muitas vezes pode acelerar o cumprimento do seu propósito. O que você acha que pode ser sua morte, ou o fim, ou o fracasso, para Deus pode ser apenas o início de uma trajetória poderosa. Confie no Senhor e se entregue ao seu amor, muito mais Ele fará. Jesus ressuscitou. Ele vive. Eis que no terceiro dia após sua morte, Maria Madalena e a outra Maria vão ao sepulcro ver o corpo de Cristo. E haviam guardas no lugar do sepulcro de Jesus, para proteger o seu corpo, já que havia a promessa de sua ressurreição, e pensava-se que os discípulos poderiam roubar o corpo e simular a ressurreição. E nesse momento houve um outro grande terremoto. Nesse momento um anjo desce do céu e remove a pedra do sepulcro onde o corpo de Jesus estava, e se assenta sobre essa rocha. E então o anjo diz às duas mulheres: não temam, vocês buscam a Jesus, mas ele não está aqui, ele ressuscitou como havia prometido. Vão e contem aos discípulos. Nesse momento, tudo passa a fazer sentido, ele não está mais morto. Jesus vive, ele reina. E isso vale para os dias de hoje, Jesus está vivo. Ele não está mais no sepulcro, que vazio está. Nem mesmo a morte pôde detê-lo. A luz vence as trevas. A vida vence a morte. Se nós somos livres, se podemos viver em paz, e se temos uma eternidade prometida se cremos em seu Filho, é porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou com um furioso amor, um amor indescritível. Ele nos resgatou das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Porque ninguém tem amor maior que esse, de dar sua vida por alguém, mesmo nós, sendo ainda pecadores. Ele te conhece, ele sabe das suas falhas, mas mesmo assim, decide entregar seu Filho para morrer por nós e provar do seu amor, vivendo hoje em nós. Declare sobre a sua vida, sobre a sua família a vida de Jesus. Celebre a vida de Cristo, e a salvação que Ele nos traz. A sua ressurreição nos torna livres. Ele vive, Ele reina. Aleluia! Se inscreva no canal Revelações e Reflexões, dê o like no vídeo e compartilhe para que mais pessoas possam conhecer esses planos.